Rapaziada, aparecendo aqui só para pedir desculpas antes do vídeo. Essa iluminação aqui tava com a bateria muito fraca, então não ficou muito legal. Só que eu só fui perceber depois que eu gravei o vídeo, joguei pro PC aqui e comecei a editar. Eu vi que tinha, né, tava muito escuro, tinha alguma coisa estranha aí que era essa iluminação aqui. Mas dias e dias isso acontece nas melhores famílias. Então faz parte, fiquem com o vídeo aí, espero que vocês não deixem de assistir por conta disso. Valeu! O vídeo de hoje não vai ter o como, a parte do como, porque se não, vai ficar muito repetitivo. Quando eu tava pensando nesse vídeo, no assunto, eu pensei, eu vou colocar no título como identificar sua voz no YouTube. Só que vai ficar mais do mesmo, talvez, porque eu nem parei para pensar exatamente se existem alguns motivos mais profundos que me fizeram perceber qual é a minha voz no YouTube. E talvez eu nem tenha encontrado ainda, mas ao mesmo tempo eu já percebi que mudou muito a forma como eu falo de frente para a câmera aqui e consequentemente nos vídeos. Eu falaria que a repetição é o segredo, mas provavelmente podem ter algumas outras coisas que com certeza influenciam nisso. Mas eu acho que eu estou começando a identificar, e isso é muito louco. Enfim, não vai ser um vídeo sobre como você fazer isso. Vai ser um vídeo explicando a minha experiência e o que eu estou sentindo nesse momento em que eu estou gravando mais aqui para o YouTube e, consequentemente, estou evoluindo mais, creio eu, na criação de conteúdo. Quando eu comecei a criar conteúdo aqui, no primeiro vídeo que eu fiz aqui para o canal, eu fiquei pensando, pô, como que eu devo me comportar na frente das câmeras? Como que eu devo falar? Será que eu vou conseguir demonstrar minha personalidade? Conversar com a câmera da mesma forma que eu converso com os meus amigos, com os meus pais? Eu tinha muito essa dúvida e um certo receio, um certo medo. Mas aos poucos eu percebi que é somente com a repetição da criação de conteúdo, me desculpe se estiver repetitivo, que eu fui mudando essa forma de falar. De começo, eu queria ser o cara que fala bonito, eu queria ser o cara que não erra, eu queria ser o cara intelectualzão, mas eu não sou. No fundo, eu não sou, não é essa a minha personalidade, sabe? Tá, tudo bem, eu posso ter um pingo ali de intelectualidade na questão de leitura, por ler bastante, escrever e tal. Gostar de passar alguns ensinamentos, alguns aprendizados que eu tive, né, na vida e que possa ajudar outras pessoas. Mas eu sou o cara que às vezes solta um palavrão ali, solta um palavrão aqui, porque ao contrário do que muitos pensam, palavrão, por mais que seja um palavrão, o palavrão serve para dar ênfase, um certo exagero, dependendo do contexto que você estiver usando. Como, por exemplo, comi uma comida esse final de semana, no sábado, eu saí com a minha noiva, a gente foi num restaurante, pedimos um corte especial de carne lá, comemos, e tava muito bom, muito bom. Olha a diferença. Final de semana agora, saí com a minha noiva, nós fomos num restaurante, pedimos uma carne, um corte especial, e tava bom pra caralho, velho. Mas, nossa senhora, puta que pariu, que carne boa. Entendeu? E eu tenho esse costume no meu dia a dia de. Chega até a ser meio engraçado, né? Eu tenho esse costume no meu dia a dia de colocar um palavrão numa frase ou outra, uma hora ou outra, para realmente demonstrar um exagero, sabe? E eu pensava, meu, eu não posso falar palavrão no YouTube. Não, não posso falar nenhuma palavra. É diferente de você chegar aqui pra frente da câmera e começar a falar um monte de abobrinha, falar palavrão pra caramba, falar, nossa, coisa que, tipo, você sabe que o YouTube não vai aceitar, ou sabe que as pessoas não vão gostar.
Mas não, no meu caso não é esse. Mas mesmo assim, eu achava que isso não ia servir pra mim, não era o certo a se fazer. E aí tem a questão também de querer falar de uma forma mais passiva, talvez, uma forma mais tranquila, sabe? Uma forma mais relax. E eu não sou o cara do relax, eu sou o cara meio acelerado. Quem convive comigo sabe, eu sou meio ligado no 220, eu tenho. A mente não para, é ideia 24 horas, sou meio maluco para algumas coisas, então minha personalidade é essa. É isso que eu comecei a perceber que está começando a aparecer nos vídeos. A forma como eu falo, como eu gesticulo, as ideias que eu tenho, a intensidade das frases, dos pensamentos. E isso tudo porque o esforço que eu estou colocando aqui na criação de conteúdo é muito grande. Então, com certeza, eu vou começar a notar diferenças. É o que eu te recomendo a fazer caso você esteja pensando, ou caso você esteja passando pela situação que eu passei no começo de pensar no que os outros vão pensar, que eu não posso falar de tal jeito, tem que me vestir assim, tem que me vestir assado. Você tem que ter a consciência, sim, de que você vai ser julgado pela sua aparência, pela forma com a qual você se comporta, pela forma com a qual você fala. E isso é normal, na vida é assim, tá? Não é porque tá no YouTube, não. Na vida é assim. É automático de nós, seres humanos, olharmos para alguém e julgarmos a pessoa de acordo com como ela está se comportando. Isso é totalmente normal. E muitas vezes não é um julgamento maldoso, é um julgamento normal. Você tem que ter é um julgamento para que você tenha um conceito sobre aquilo. É realmente um pré-conceito sobre algo. Só que para tudo a gente tem pré-conceitos, tanto bons quanto ruins. Isso faz parte. Mas que você entenda também que isso não é nenhuma regra, que você não é obrigado a se comportar do jeito que, sei lá, um criador de conteúdo se comporta. Só porque ele deu certo, você tem que se comportar igual para dar certo. Às vezes o cara usa terno e gravata e você não é o cara do terno e da gravata, entende? E tá tranquilo. Eu sou o cara, geralmente, de uma roupa talvez mais alinhada, só que algo casual. Não sou muito do terno, da gravata do social, sabe? Não sou esse cara. Eu tô aqui agora com uma camiseta larga que eu usei na academia. Tô gravando o vídeo aqui. Se fosse, acho que no começo, não sei se eu estaria gravando. No começo, assim, antes de eu começar, no caso, né? Antes de eu começar a gravar, eu acho que eu não pensaria em gravar um vídeo com camisa de treino, camisa que eu fui pra academia. Acabei de chegar, tô tomando meu shake aqui. Inclusive, deixa eu dar uma pausa rapidinho. Bom, hein? Eu não vou nem falar a marca do suplemento, mas é bom demais. Enfim, eu não esperava gravar um vídeo assim, antes de eu começar a gravar. E daí a gente fica pensando, pô, o que que as pessoas vão pensar? O que que. Meu, primeiro, que para as pessoas pensarem algo, você tem que ter visualização. Você tem que ter um certo poder midiático para que opiniões de outras pessoas influenciem muito, ou seja algo mais forte. Ou mais de uma pessoa tendo a mesma opinião diferente da sua. Você tem que ter visualização. Se você não tiver visualização, é porque não tem ninguém, né? Poucas pessoas, no caso, assistindo. E se você tiver visualização, deu certo. Então não tem por que ter medo. Dá para entender a linha de raciocínio? Não tem por que ter medo. Se você quer descobrir a sua voz, como você se comporta, quem é você, porque cada pessoa tem um jeito de falar, cada pessoa tem um jeito de se comportar, isso na vida. E de começo é um pouco difícil passar isso para a câmera, passar isso para os vídeos. Para a câmera é foda, né? Passar isso para a câmera é embaçado. De certa forma, enfim. É um pouco difícil para quem não está acostumado, né? Como eu, por exemplo, não estava. Posso dizer que talvez eu não esteja ainda 100%, mas melhorei bastante com relação ao início. Então, nesse caso, creio eu que não exista nenhuma técnica que vá fazer com que você descubra qual é a sua voz aqui no YouTube.
ficou essa voz na criação de conteúdo. Eu nem expliquei, né, o conceito assim dessa questão da voz, mas é exatamente isso, é a forma como você fala, é a forma como você se comporta, é a forma como você se posta aqui no vídeo. Meu conselho, grave. Não precisa postar, só grava. Você acostuma a gravar, cria intimidade com a câmera. Hoje, essa câmera aqui, ó, do meu celular, é minha melhor amiga. Minha melhor amiga. Tá comigo em todos os momentos. É a, eu ia falar pessoa, mas é a coisa que eu mais converso. É ela. É ela. Tem vídeos que eu não posto, mas eu gravo. Agora, na verdade, postando todos os dias, acho que todos que eu tô gravando eu tô postando. Mas é isso, não tem segredo, não tem hack, não tem técnica, não tem poção mágica, não tem, não sei, truque, não tem. É assim que a gente acaba. Eu bato muito nessa tecla, mas é assim que a gente acaba se descobrindo em todas as áreas, em qualquer segmento. Se você tiver curtido o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, não esquece de compartilhar, muito importante também. E eu agradeço demais você que ficou até aqui. Hoje não foi um vídeo de um insight tão gigante, mas foi algo que realmente algo que eu estou vivendo, uma reflexão aqui e que eu quis passar aqui para vocês. E enfim, agradeço demais. Até o próximo vídeo.